sobre o segredo da flor de ouro, baseando-nos em Jung, porque é difícil para o ocidental compreender o Oriente. O segredo da flor de ouro, um livro de vida chinesa. Como ocidental, e sentindo a sua maneira específica, experimentei a mais profunda estranheza diante do texto chinês do qual se trata. É verdade, um certo conhecimento das religiões e filosofias orientais auxiliara, de certo modo, meu intelecto e minha intuição, a fim de compreendê-lo. Assim como entendo os paradoxos das concepções religiosas primitivas em termos de etimologia ou de religião comparada. Este é o mundo ocidental, de ocultar o próprio coração sob o manto da chamada compreensão científica. E o fazemos, em parte, devido à miserável vaidade dos estudiosos, que receia e rejeita com terror qualquer sinal de simpatia viva, e em parte porque uma compreensão simpatética pode transformar o contato com o espírito estrangeiro numa experiência que deve ser levada a sério. Nossa objetividade científica reservaria esse texto para a perspicácia filológica dos sinólogos, preservando cuidadosamente de qualquer outra interpretação. Mas Richard William penetrou demais no segredo e na misteriosa vivência da sabedoria chinesa para permitir que essa pérola intuitiva desaparecesse nas gavetas dos especialistas. É grande a minha honra e alegria de ter sido designado para fazer o comentário psicológico desse texto chinês. No entanto, este fragmento precioso, que ultrapassa o conhecimento dos especialistas, talvez corra o risco de ser tragado por outra gaveta científica. Menosprezar os méritos da ciência ocidental, porém, equivaleria a renegar as próprias bases do espírito europeu. De fato, a ciência não é um instrumento perfeito, mas nem por isso deixa de ser um utensílio excelente e inestimável, que só causa dano. Esse texto foi extraído de um autor e vamos continuar com outro. Jung revela o segredo da flor de ouro, o elixir da vida. Segredo da flor de ouro, publicado em fins de 1929, por Jung e o sinólogo Richard William. O livro continua a tradução de um velho texto chinês, Tai Ging Hua, de Sung Dex, com comentários de Jung. A arte de prolongar a vida humana. Diz Jung, a flor de ouro é um símbolo mandálico que encontrei muitas vezes nos desenhos dos meus pacientes. Ela é ordenada como uma flor crescendo da planta em um fundo obscuro. A flor de ouro que se obtém por intermédio das transformações da consciência espiritual, que por sua vez dependem do coração. Vou repetir esse texto. A flor de ouro que se obtém por intermédio das transformações da consciência espiritual, que por sua vez dependem do coração. Vamos nos ater e prestar muita atenção na profundidade dessa afirmação. A flor de ouro que se obtém por intermédio das transformações da consciência espiritual, que por sua vez dependem do coração. Embora seja exata, tal magia é secreta.
é fluida e exige extrema inteligência, lucidez e tranquilidade. As pessoas desprovidas dessa extrema inteligência e compreensão não encontram o caminho da utilização, ao passo que as pessoas desprovidas do extremo aprofundamento e tranquilidade não conseguem estabilizar. Origem da palavra alquimia, do grego quimeia, mistura de vários líquidos, e do árabe químia, pedra filosofal. A alquimia encontra-se no limiar da religião e da ciência, e é a mãe da química. A palavra curar, na origem, significava serviço a Deus, e a cura ocorria no espaço sagrado. Dizem muitos escritos antigos que não são os remédios que curam, mas o magnetismo que se estabelece entre o médico e o paciente. Alquimia, um processo de transformação da alma. A psique conta com um princípio estruturador que unifica os conteúdos arquétipos, o que Jung denominou de self ou si mesmo. O self é o centro ordenador e unificador da psique total, consciente e inconsciente, assim como o eu é o centro da personalidade consciente ou ego. A esse processo ele designou de individuação, que significa tornar-se uno. Se for visto como um método ou caminho consciente que deve unir o que está separado, chega-se próximo ao conceito psicológico da linguagem chinesa e de se realizar, e é isso o que propõe o Tao. Esse segundo texto é de Fátima Vieira, formada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos ouvir várias vezes esse texto para absorver seus ensinamentos. Namastê. Vamos falar hoje sobre o segredo da flor de ouro, baseando-nos em Jung, porque é difícil para o ocidental compreender o Oriente. O segredo da flor de ouro, um livro de vida chinesa. Como ocidental, e sentindo a sua maneira específica, experimentei a mais profunda estranheza diante do texto chinês do qual se trata. É verdade, com certo conhecimento das religiões e filosofias orientais, auxiliara de certo modo meu intelecto e minha intuição, a fim de compreendê-lo. Assim como entendo os paradoxos das concepções religiosas primitivas em termos de etimologia ou de religião comparada. Este é o mundo ocidental, de ocultar o próprio coração sob o manto da chamada compreensão científica. E o fazemos, em parte, devido à miserável vaidade dos estudiosos, que receia e rejeita com terror qualquer sinal de simpatia viva, e em parte porque uma compreensão simpatética pode transformar o contato com o espírito estrangeiro numa experiência que deve ser levada a sério. Nossa objetividade científica reservaria esse texto para a perspicácia filológica dos sinólogos, preservando cuidadosamente de qualquer outra interpretação. Mas Richard William penetrou demais no segredo e na misteriosa vivência da sabedoria chinesa para permitir que essa pérola intuitiva desaparecesse nas gavetas dos especialistas. É grande a minha honra
e alegria de ter sido designado para fazer o comentário psicológico desse texto chinês. No entanto, este fragmento precioso ultrapassa o conhecimento dos especialistas, talvez corra o risco de ser tragado por outra gaveta científica. Menosprezar os méritos da ciência ocidental, porém, equivaleria a renegar as próprias bases do espírito europeu. De fato, a ciência não é um instrumento perfeito, mas nem por isso deixa de ser um utensílio excelente e inestimável, que só causa dano. Esse texto foi extraído de um autor e vamos continuar com outro. Jung revela o segredo da flor de ouro, o elixir da vida. Segredo da flor de ouro, publicado em fins de 1929, por Jung e o sinólogo Richard William. O livro continua a tradução de um velho texto chinês, Tai Ging Hua, de Zhong Dex, com comentários de Jung. A arte de prolongar a vida humana. Diz Jung, a flor de ouro é um símbolo mandálico que encontrei muitas vezes nos desenhos dos meus pacientes. Ela é ordenada como uma flor crescendo da planta em um fundo obscuro. A flor de ouro que se obtém por intermédio das transformações da consciência espiritual, que por sua vez dependem do coração. Vou repetir esse texto. A flor de ouro que se obtém por intermédio das transformações da consciência espiritual, que por sua vez dependem do coração. Vamos nos ater e prestar muita atenção na profundidade dessa afirmação. A flor de ouro que se obtém por intermédio das transformações da consciência espiritual, que por sua vez dependem do coração. Embora seja exata, tal magia é secreta, é fluida e exige extrema inteligência, lucidez e tranquilidade. As pessoas desprovidas dessa extrema inteligência e compreensão não encontram o caminho da utilização, ao passo que as pessoas desprovidas do extremo aprofundamento e tranquilidade não conseguem estabilizar. Origem da palavra alquimia, do grego kimeia, mistura de vários líquidos, e do árabe químia, pedra filosofal. A alquimia encontra-se no limiar da religião e da ciência e é a mãe da química. A palavra curar, na origem, significava serviço a Deus e a cura ocorria no espaço sagrado. Dizem muitos escritos antigos que não são os remédios que curam, mas o magnetismo que se estabelece entre o médico e o paciente. Alquimia, um processo de transformação da alma. A psique conta com um princípio estruturador que unifica os conteúdos arquétipos, o que Jung denominou de self ou si mesmo. O self é o centro ordenador e unificador da psique total, consciente e inconsciente, assim como o eu é o centro da personalidade consciente ou ego. A esse processo ele designou de individuação, que significa tornar-se uno. Se for visto como um método ou caminho consciente que deve unir o que está separado, chega-se próximo ao conceito psicológico da linguagem chinesa e de se realizar
E é isso o que propõe o tal. Esse segundo texto é de Fátima Vieira, formada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos ouvir várias vezes esse texto para absorver seus ensinamentos. Namastê.